Olá, turma. Nossa aula de hoje vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa, vamos finalizar a questão dos fluxogramas. E a segunda, vamos ver a parte de pseudocódigo, aonde vocês já vão começar a programar um pouquinho em Portugal. Então, na última aula ficou esses 4 exercícios para vocês resolverem, né? Até já está aberto lá no Moodle para vocês realizarem o upload deles. Então, vamos resolver junto, né? Então, primeiro exercício, calcule a média de dois valores e imprima na tela. Esse exercício a gente já tinha realizado em sala de aula, né? Mas eu vou mostrar para vocês, para quem ficou com dúvida. É importante, né, vocês conhecerem a simbologia do fluxograma para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né? Conseguirem fazer os algoritmos e vocês a partir disso, né? Então, nesse primeiro exercício, deixa eu abrir ele aqui. Já vou mostrar também a ferramenta que eu utilizei para ficar mais fácil para vocês. Então, tá aqui o primeiro exercício, né? Então, lembrando a simbologia, né? Quando eu vou começar meu fluxograma, aqui tem uma cor, tá um laranjado. Né? A ferramenta possibilita você escolher algumas cores, né? Mas não precisa ter necessariamente, né? Então, o primeiro exercício, só para lembrar, era para pegar dois valores e ver a média deles, né? Isso aqui a gente fez em sala de aula. Então, tá o começo do exercício, né? Daí estou pedindo, né? Tá mostrando no display entre com o primeiro valor, né? Entre com o primeiro valor. Eu estou fazendo a leitura, né? Desse primeiro valor, ou seja, ler o primeiro valor, o valor que a pessoa digitou. Logo abaixo eu estou pedindo, né? Entre com o segundo valor. Então pense que isso aqui está aparecendo na tela do usuário. E logo em seguida vocês estão salvando o segundo valor, né? Está escrito ler segundo valor. Depois vocês vão usar esse retângulo, né? Que ele representa o processamento no fluxograma, né? Onde vai realizar o cálculo. Então eu estou falando aqui que a média vai receber, né? Que a média é igual primeiro valor mais segundo valor dividido por 2. E no final eu estou falando, né? Estou mostrando na tela novamente. Né? A média é média. Vocês podem perguntar para mim, me questionar, né? Ah, professor, por que você coloca essas mensagens do display entre aspas duplas? Porque quando vocês começarem a utilizar uma linguagem de programação, sempre que a gente vai usar uma mensagem que a gente quer que vá para a tela, a gente acaba colocando em aspas duplas, né? Isso aqui já serve para vocês ir se acostumando. Então, ó, eu quero que mostre na tela, né? A média é vírgula média. É o que está aqui, o resultado que deu aqui. E eu finalizo o meu fluxograma, né? Sempre lembrando da simbologia que vocês têm que utilizar. Então, esse aqui era o primeiro exercício. O segundo exercício, né, era calcule a área de um trapézio qualquer, lembrando que a área é igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ou seja, né, eu tenho que pedir algumas informações para o usuário. Né? Então, quais seriam os dados de entrada? Né? Eu tenho que pedir para o usuário a base maior, a base menor e a altura. Né? Depois eu faço a conta. Então, ele ficaria assim. Deixa eu abrir o exercício para vocês. Então, iniciou o exercício. Ele vai perguntar para o usuário, né? Digite a base maior. Ele vai ler a base maior, né? O que a pessoa digitou aqui em cima. Então, essa simbologia de leitura. Ele vai perguntar novamente, né? Digite a base menor. Ele vai ler novamente a base menor. Logo após, ele vai perguntar, né? Digite a altura. Lembrando, quando eu falo que ele vai perguntar, ele está mandando uma mensagem na tela, né? E logo após, ele salva essa altura, né? Ó, ler a altura. Então, repare a simbologia. Sempre que eu vou ler alguma coisa, essa simbologia aqui. Depois disso, eu vou fazer o processamento, né? Reparem que eu tenho meu retângulo, né? Então, sempre que eu tiver esse retângulo, eu estou fazendo algum cálculo, né? Dentro do fluxograma, onde eu estou falando que a área é igual base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, que é a fórmula que eu já passei lá no enunciado. Vejam que tanto a base maior quanto a base menor e a altura, o usuário já digitou, você já salvou aqui. Ó.
Você já salvou a base maior, vocês já salvaram a base menor e vocês já salvaram a altura. Então, depois que ele faz esse cálculo, né, eu já tenho a área, ele só vai mostrar o resultado na tela. O resultado da área foi, vírgula, área, que é o que está salvo aqui dentro. E fim novamente. Reparem, né? Ele é simples, é um algoritmo simples de fazer. A maior dificuldade, né, que os alunos têm no início é decorar essa simbologia que tem que usar no fluxograma. Vamos para o exercício 3. Leia o nome do usuário e imprima a mensagem, né? Olá, nome do usuário. Por exemplo, olá João. Isso aqui é bem fácil. Deixa eu abrir ele aqui. Então, tá aqui. Ele vai ter o início dele, como vocês sempre têm que utilizar. Depois ele vai mandar uma mensagem na tela perguntando: digite o seu nome. Logo após, ele vai ler o nome, né? Então ele vai fazer uma captura, vai ler o nome que a pessoa acabou de digitar. E ele vai mostrar em seguida, olá, nome, né? Que é o nome que a pessoa digitou. E finalizou. Então, veja que fica um fluxograma bem simples, né? E com poucos componentes. Entretanto, ele faz, né, o que o exercício pediu. E o quarto, último, né? Seria calcule o valor da conta de luz de uma pessoa. Você sabendo, né, que o valor do quilowatt é de 55 centavos. Uma dificuldade na programação, eu até já mencionei para vocês, é essa questão de interpretação, né, do exercício, interpretação do problema. Vocês saberem identificar quais são os dados de entrada, né, quais são os processamentos necessários, os cálculos necessários e o que tem que sair. Nesse caso aqui, o dado de entrada, veja que ele fica muito evidente, né? É quanto quilowatts que a pessoa gastou. Então, se eu fosse fazer meu fluxograma, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá aqui. Vou iniciar meu fluxograma e vou perguntar, né? Vou mandar uma mensagem na tela perguntando para o usuário: digite a quantidade de quilowatts. Ah, que quantidade? A quantidade que ela gastou, né? Para vocês poderem fazer o cálculo. Logo após, vocês vão ler, né, essa quantidade que o usuário digitou, né? Então, ler quilowatts. E depois tem o processamento, para mim saber o total da conta. Então, eu coloquei aqui que o total é igual a quilowatts que a pessoa digitou vezes os 55 centavos que estava dando no enunciado do exercício. Então, assim, eu já tenho o total da conta. E no final, né, eu vou ter que o total, até escrevi errado, tá? O total, né, mas é o total da conta de luz foi vírgula total. E fim. Então não tem muito segredo, né? Como eu falei, o pessoal às vezes tem, né? Os alunos têm dificuldade no enunciado, né? Mas é só vocês identificarem quais são os dados de entrada, qual é o processamento necessário e qual vai ser a saída, né? Desse problema que vocês estão tentando resolver. Então aqui estão os 4 exercícios que eu pedi, né? Com a solução. Qualquer dúvida que vocês não entenderam, vocês podem ficar à vontade, podem me mandar um WhatsApp, podem mandar e-mail. Eu sempre estou à disposição de vocês. E também eu vou corrigir o que vocês me mandaram lá no Moodle, né? Lembrando que essa atividade vocês podem me mandar até o dia 4/8 às 17 horas, né? Então, quem não fez, dá uma olhadinha aqui como eu fiz e faz lá também. Para ficar mais fácil, né, para vocês não fazerem sempre na mão, como eu mencionei, tem várias ferramentas online que facilitam esse trabalho, né? Eu utilizei uma aqui, esse Lucidchart aqui, onde é bem simples, né? Vocês podem fazer o login através de uma conta Google que vocês tenham, né? Podem usar a conta da instituição da Uniuv mesmo, para vocês logarem, do Coltec, né? E depois que vocês logarem, vocês podem utilizar ela de forma gratuita para a criação de fluxograma. É bem intuitiva a maneira que vocês vão utilizar, então não tem muito segredo. Eu vou deixar o link lá no Moodle, né, uma nova atividade que eu vou pedir referente ao fluxograma, daí vai estar o link desse site que eu utilizei. Faz o cadastro, vocês podem fazer por aqui, né? Então
Vocês vão só arrastando o componente, ó. Eu arrasto, coloco a informação que eu quero aqui dentro, né? Coloco um valor simbólico aqui dentro. E depois vocês têm a opção, né, de converter o que vocês fizeram, né? Vocês podem exportar para PDF, PNG, e salvar na máquina de vocês e depois subir lá no Moodle. Então é bem simples de utilizar essa ferramenta. E ainda vocês podem ter todo o controle, né? Apesar ela tem algumas opções pagas, né? Para você ter acesso a toda a ferramenta. Entretanto, para o nosso uso aqui, a versão gratuita dela atende bem, né, o que a gente precisa fazer. Então, vocês podem fazer o próximo exercício utilizando essa ou uma outra ferramenta que que vocês encontraram, né? Que facilita bastante a visualização depois para poder fazer a correção deles. Então, vamos dar andamento, pessoal, agora nessa questão de fluxograma, né? E no final dessa primeira etapa também vai ter mais 4 ou 5 exercícios para vocês realizarem, né? E como eu fiz hoje, eu faço correção na próxima aula, né? Entretanto, agora que vocês têm acesso ao Moodle, né? Eu vou permitir que vocês me enviem, né, até a próxima terça-feira às 13h30, ou seja, antes do início da aula, todos os exercícios já tem que estar lá no Moodle, né, o upload deles. Vamos dar andamento. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então agora a gente vai ver essa questão, né? Saindo do exercício, vamos ver essa questão de seleção com duas vias. Trabalhando ainda com fluxograma, né? Então uma estrutura de seleção é também designada por estrutura de decisão, né? Você tem que decidir algo dentro do fluxograma. Nesse caso, o fluxo de processamento segue por uma das vias, dependendo do valor lógico, né, verdadeiro ou falso, que ele possa ter, né, da expressão avaliada no início da estrutura. Olhando assim, pode ficar confuso, mas na prática é bem simples o uso dessa seleção em fluxograma. Então, se o fluxo de processamento só passa por uma via, então só uma das ações é realizada ou processada, né? Então, a simbologia de seleção, ela está aqui, né? Esse losango. Então, sempre que for ter uma seleção, vocês vão utilizá-lo, né? E ele vai ter dois caminhos, né? Nesse caso aqui, um falso e um verdadeiro, aonde se ele seguir por falso, ele vai fazer, por exemplo, aqui um determinado cálculo, e se ele seguir para o caminho verdadeiro, ele vai fazer outro cálculo, né? E depois continua o fluxo, né? Eu vou mostrar um exemplo, vai ficar bem claro. Então, exemplo 3, né? Verificar se o número é menor que zero. Então, esse aqui que é o problema desse fluxograma. Primeiramente, verificar se o número é menor que zero. Se for verdadeiro, né, imprime a mensagem é negativo. Caso contrário, imprime a mensagem é positivo. Então, eu estou iniciando o meu fluxograma, né? Lembrem da simbologia, para quem ainda está com dúvida, né? Estou iniciando o meu fluxograma. E aqui, reparem que eu não estou mandando aquela mensagem no display, aquela mensagem na tela. Eu já estou capturando uma informação. Pense que eu já sei para que serve o programa, então eu não preciso ficar perguntando para o usuário. Eu estou fazendo um programa ali informal para fazer alguns testes de algoritmo. Então aqui ele já está falando que ele está capturando o N, que seria algum valor que o usuário digitou, capturou N, e aqui ele tem uma decisão. Qual que é essa decisão? Ele está vendo se N é menor do que zero. Se o meu N for menor do que zero, né, ele vem para o caminho verdadeiro e ele vai falar que então é negativo. Então esse valor aqui de N é negativo. Por quê? Porque ele é menor do que zero. Caso o meu N não seja menor do que zero, ele vai ser positivo. E depois, né, ambos vêm para finalizar o meu fluxograma. Então aqui eu estou utilizando já uma decisão. Reparem que é bem simples, né? Mas mesmo assim vou dar mais alguns exemplos no decorrer. Então, nesse caso, né, se a expressão lógica tiver resultado falso, né, nenhuma ação é processada dentro da estrutura da seleção, né? Isso em um novo caso que eu vou passar para vocês, que seria esse aqui.
Só é processada uma ação dentro da estrutura de seleção se a expressão lógica for verdadeiro, né? Então eu posso utilizar essa seleção aqui de diversas maneiras, né? Nesse último caso aqui, é, tanto se ela fosse verdadeira ou falsa, ela tinha uma mensagem na tela, né? Ela mandava negativo, se fosse negativo ia positivo, se fosse positivo e depois finalizava, mas como ela pode ter apenas uma via, ou seja, ela vai ter uma ação se ela for só verdadeira. Se ela for falsa, ela segue o fluxo. Ela poderia finalizar a ação, sem mostrar nada na tela. Um exemplo disso é esse. Ó. Se o valor recebido for maior que zero, ele informa na tela que o valor é aceito. Esse é meu problema, que eu tenho que resolver a partir de um fluxograma, né, de um algoritmo. Então eu vou iniciar o meu fluxograma. Repare novamente, né, eu não estou perguntando na tela, eu não estou falando para o usuário digite n. Digite o valor de n. Eu já estou capturando o valor de n. Subentende-se que o usuário sabe que ele tem que digitar um valor. Então ele foi lá, digitou algo e deu enter. Daí aqui eu estou testando. Se n for maior do que zero, ele vai ser verdadeiro. Está vindo aqui e vai imprimir maior que zero. Caso contrário, né, for falso, se n não for maior do que zero, ele vai apenas finalizar o meu fluxograma. Então ele não vai mostrar uma mensagem que ele é menor do que zero, ele vai só finalizar. Então eu posso fazer isso, né, utilizando o fluxograma sem problema nenhum, que vai estar certo. Pegar bem esses conceitos é importante, porque facilita muito na hora da programação. Né? Esse aqui é o nosso famoso if, né, o nosso C da linguagem que nós vamos utilizar. Também temos seleção, né, com N vias. Vocês podem utilizar caso tenha algum exercício que se encaixe, né? Então, nesse caso, a decisão não é feita com base em uma expressão lógica, né? Porque há mais do que dois resultados possíveis. Lembre que todos os outros fluxogramas que a gente viu com seleção, né, tinham um resultado lógico, né, uma expressão lógica dentro dele. Aqui já é um pouquinho diferente. Então, também só são processadas a ação, né, ou as ações encontradas em uma via. Então, eu poderia ter uma seleção e a partir dela eu tenho vários resultados, né, vários processamentos que ele poderia seguir. Vocês podem se perguntar, tá, mas aonde que eu vou usar isso? Então, tem um exemplo aqui que fica bem claro essa informação. Então, escolher uma das 4 operações básicas, né, para aplicar em 2 números. Só isso. O usuário vai ter que digitar 2 valores, ele vai ter que escolher uma operação. Se ele quer subtração, divisão, multiplicação, né? E a partir disso vai ter o cálculo, ele vai mostrar o valor na tela do resultado e vai finalizar. Então eu teria aqui meu início, no fluxograma, né? Simbologia. Daí aqui ele está capturando 2 valores. Vocês podem fazer isso no fluxograma, não tem problema. Mas eu recomendo vocês fazerem sempre separado para vocês aprenderem. Né? Depois que vocês pegarem experiência, vocês podem receber mais de um valor ao mesmo tempo. Né? Mas está aqui, ó. Ele está recebendo o N1 e o N2. Então, isso aqui o usuário está digitando. Pensa que ele está digitando o valor 1 e o valor 2. Depois, ele está recebendo uma operação. Então, o usuário está digitando ali que ele quer fazer uma multiplicação. Então, ele está recebendo o símbolo de multiplicação aqui. Então, pense, deixa eu pegar minha caneta aqui. Ficar mais explicativo para vocês. Então, pense aqui que o usuário digitou, sei lá, digitou 6 e depois ele digitou 1. Os 2 valores que ele digitou, uma entrada manual. E depois ele, na operação, ele digitou que ele queria uma multiplicação. O símbolo da multiplicação que a gente acaba utilizando, né? A gente não utiliza o x, né? Mas assim é esse símbolo aqui na programação. Então ele vai ver qual símbolo que é, né? Que o usuário digitou e vai escolher um caminho a seguir. Então, se ele digitar multiplicação, ele vai vir aqui, vai entrar nessa etapa de processamento, né, da multiplicação, e vai falar que o meu R, que seria o R de resultado, né, é igual a N1, né, que a pessoa digitou, que é o 6, vezes N2, que é o 1 que a pessoa digitou. E aqui ele vai sair e vai mostrar na tela o resultado. Né? Então, qual que foi o resultado dessa operação, né,
que o usuário seguiu, né, digitando 6, depois o 1, depois escolhendo a multiplicação, ele vai ter como resultado, né, o valor 6 e depois vai finalizar. Então, reparem que não tem muito segredo, né, da utilização do fluxograma, né, utilizando o comando de seleção. Né. Essa aqui é a simbologia dele, seleção. Então, posso utilizar ele de diversas maneiras. Então, agora, para a primeira etapa da aula, vai ter alguns exercícios para vocês treinarem. Né. Vocês podem utilizar o site que eu vou deixar ali no link, que facilita muito a criação desses fluxogramas. Então, 4 exercícios simples, né? Primeiro seria elabore um fluxograma que verifica se um número inteiro é par ou ímpar. Quando eu falo um número inteiro, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quando ele não tem vírgula, né? O segundo exercício, elabore um fluxograma que leia 2 números e verifique o maior deles. Também não tem segredo, né? Faz só mexer um pouquinho com a lógica de vocês, ver como que vocês fazem isso através do fluxograma. O terceiro exercício, receba 2 notas de um aluno e verifique se o aluno está aprovado, né? Se for maior ou igual a 6, ou reprovado menor do que 6. Imprima na tela a mensagem, né? Se foi aprovado ou reprovado. E o quarto exercício, ler o nome de uma pessoa. Se o nome da pessoa for igual a João, né? Se o nome que a pessoa digitou for igual a João, imprimir a mensagem usuário encontrado. Né? Então ele vai ter uma via só. Se ele não encontrar o João, ele vai sair e vai finalizar o fluxograma. Então, para a primeira etapa da aula, né, vão ser esses 4 exercícios. Né? E lembrando que tem que subir esses 4 exercícios lá no Moodle até às 13h30 da próxima aula na terça-feira. Né? E qualquer dúvida para o desenvolvimento, né, desses 4 exercícios, vocês podem entrar em contato via WhatsApp, né, ou mandar um e-mail que eu vou responder o quanto antes.